Queridas, queridês, queridos, eu sou Vincent Villari e hoje eu vou falar, veja só, da trilha da novela Vamp. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Vamp foi escrita pelo Antônio Calmon em 1991 e se tornou um cult da nossa teledramaturgia. Essa novela que mistura comédia, romance, suspense e fantasia, ela se tornou um fenômeno pop. Ela marcou toda a minha geração. Virou álbum de figurinhas, recentemente virou peça de teatro musical com a Cláudia Hanna e o Neyla Torraca, que protagonizaram a novela. Contudo, Vamp não foi um sucesso de audiência. Ao contrário, entre 1971 e 1995, portanto, num espaço de tempo de 25 anos, Vamp foi a menor audiência do horário das 7 em números absolutos. Mas Vincent, não é possível, como assim? O fato é que Vamp foi um sucesso entre o público infantil. E aí, quando a novela entrou na sua reta final, coincidiu com as férias escolares e a audiência, porque o público adulto, que é quem confere fidelidade à audiência, não viu muita graça nessa história fantasiosa de gente mordendo gente, gente sugando sangue de gente. Ao contrário, houve até algumas pessoas, gente séria, na época, que via na novela uma metáfora da AIDS. Uma tolice, em minha opinião, esse tipo de comparação, porque a novela era uma comédia completamente despretensiosa, praticamente uma chanchada no terço final. Mas muita gente séria fez esse tipo de leitura e isso colaborou para que o público adulto visse a novela com um certo desconforto, uma certa má vontade. Então temos de lidar com o fato de que Vamp foi um fenômeno da minha geração e só da minha geração. O que não é pouco. Vejam só como a história era legal. A Natasha, papel da Cláudia Hanna, ela é uma roqueira. Engraçado como a gente fala roqueira e essa palavra hoje soa tão antiga, né? Estranho. Bom, mas voltando aqui. Ela é uma roqueira que se torna um ídolo mundial graças ao pacto feito com o vampiro Vlad, papel do Neyla Torraca. Então a Natasha vai para a Armação dos Anjos, uma idílica cidade do litoral do Rio de Janeiro, porque lá está a Cruz de São Sebastião que ela precisa encontrar para aniquilar o Vlad e assim se livrar da maldição de ter sido vampirizada. Lá em Armação dos Anjos, a Natasha conhece o Capitão Jonas, que é o homem que ela acredita que pode ajudá-la a dizimar o Vlad. De fato, em uma vida passada, o Vlad e o Jonas haviam disputado o amor da Natasha. Porém, nesta vida, o Capitão Jonas é apaixonado pela sua esposa, a historiadora Carmen Maura, papel da Joana Fon, com quem ele cria os 6 filhos dele e os 6 filhos dela, um pouco como naquele filme Os Seus, os Meus e os Nossos. E é claro que os adolescentes ficam eufóricos com a chegada da musa Natasha ali na Bahia. A capa da trilha sonora nacional é corajosa, porque não é uma capa pop, como que a Cláudia Hanna havia feito para a novela Rainha da Sucata. É uma capa mesmo para o fã da novela. Você vê aqui a Natasha numa foto muito estilizada, como vampira mesmo, assumindo a fantasia da novela. Essa trilha vendeu 100 mil cópias. E para retratar o sucesso da sua personagem, a Cláudia Hanna gravou 3 músicas para a novela. Nesse disco está aquela que mais tocou, Sympathy for the Devil. É o hipnótico samba rock que os Rolling Stones lançaram em 1968, no qual o demônio narra em primeira pessoa todo o mal que viu sobre a Terra e que se tornou um ícone da contracultura norte-americana. É curioso pensar que muitas crianças que tinham a idade que eu tinha na época foram apresentadas à obra dos Rolling Stones através da Cláudia Hanna cantando essa música. Mas o tema mais marcante da novela, sem sombra de dúvida, foi a música de abertura, o pop dançante Noite Preta, extraído do álbum de lançamento da Vange Leonel. Impossível não ouvir essa música e não lembrar da Natasha na abertura, escapando por becos escuros ali do vampiro que queria possuí-la. Calada noite preta, noite preta. Outros sucessos gravados e compostos para a novela foram Suga Suga,
com João Penca e seus miquinhos amestrados, era o tema cômico ali dos Vampiros Mais Trapalhões, e Sob o Efeito de um Olhar, de Guilherme Arantes, o tema do Capitão Jonas. O Guilherme Arantes contou em entrevista ao Teletema que ele já tinha a música quase pronta. Aí ele recebeu a sinopse da novela e, com base nas informações, ele concluiu a letra e coube perfeitamente. Parecia que a música tinha sido feita para a novela desde o início. Mas a faixa mais curiosa do álbum, sem dúvida, é Chacal Blues, do Evandro Mesquita. Era o tema do Palhaço Simão, personagem que o Evandro interpretava na novela. Essa música trazia versos explícitos como: "Ô Ana, o que é que a gente tem para o jantar? Peitinho no espeto, chotinha grelhada." E depois do saboroso jantar servido pela Ana, tem mais. A Leda trouxe a seda, o Júlio trouxe o embrulho, junta tudo e temos skunk. E não é a banda skunk não, gente. Skunk aqui no caso é uma variedade mais potente da maconha, feita com a seda que a Leda trouxe e com o conteúdo do embrulho trazido pelo Júlio. Só que a brisa desse skunk não deve ter sido muito boa, porque a música termina com um sonoro: "Eu quero que você, Ana, vá pra puta que o pariu." Eu já comentei sobre essa música lá no Instagram e a repercussão foi muito engraçada. A bem da verdade, esse verso final da puta que pariu nunca tocou na novela. Não que eu me lembre, pelo menos. Mas os demais versos tocavam, meio que de fundo, é verdade, mas dava para prestar atenção e ouvir. É claro que eu, ali com 12, 13 anos, eu não sabia o que era nada disso. Seda, embrulho, skunk. Mas é muito doido pensar que isso era tocado em uma novela voltada para o público infantil, gente. Ai, os loucos anos 90! Além de Noite Preta, Sob o Efeito de um Olhar e Suga Suga, também tocavam bastante nas rádios Felicidade Urgente, um soul dançante gravado pela Elba Ramalho com participação do Cláudio Zoli, que tocava ali de tema geral para as confusões que aconteciam na Armação dos Anjos, o rock Grunir, do Orlando Moraes, que era o tema dos adolescentes, tocava também sempre que eles aprontavam alguma confusão. A regravação feita por Leila Pinheiro da bossa nova Coração Vagabundo, primeiro sucesso do Caetano Veloso e da Gal Costa, composta pelo primeiro e gravada pelos dois em 1967. Aqui a música serviu de tema para a romântica e antiquada Carmen Maura. O ska Tendo a Lua, dos Paralamas do Sucesso, que serviu aqui de tema ao Jurandir, personagem do Nuno Léo Maia, que era um assaltante trapalhão que acabava refugiado na Bahia e se fingindo de padre para escapar dos bandidos que queriam pegá-lo. E aí ele acabava se tornando um grande amigo dos jovens. E a linda canção Lua, do Fábio Júnior, que era o tema do Lipe, papel do Fábio Assunção. O Lipe era o filho mais velho do Capitão Jonas, um inocente marinheiro que acaba apaixonado pela Natasha. Na parte jovem do álbum, nós temos ainda o Vini, que vai fazer sucesso alguns anos mais tarde com o Mexe a Cadeira. Aqui ele integra a banda de rock Haikai, e ele compôs e gravou para essa trilha a música Segredos. Era o tema do Ivan, personagem do Paulo José, que era um pintor que acabava sendo mordido pelo Vlad e ele se tornava uma figura sombria, angustiada, atormentada. Ele tinha que esconder da esposa Silvia. O papel da Zezé Polessa, que ele havia se tornado um vampiro, era a parte mais séria, mais dramática da novela. E tínhamos também a Angel, irmã da Marlene Matos, que era a diretora da Xuxa, do programa da Xuxa. Aqui ela canta uma de suas músicas mais conhecidas, Patinho Feio, canção de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Patinho Feio ilustrava na novela os romances do núcleo jovem, em especial o da Jade, papel da Luciana Vendramini, que era a filha linda, brava, casca-grossa do Capitão Jonas, e do Augusto César, papel do Marcos Frota, que era um tímido e desajeitado caçador de vampiros. Não à toa, a Angel marcava presença constante no programa da Xuxa, cantando essa e outras músicas. Atualmente, ela não está mais na carreira artística. E por fim, temos duas faixas instrumentais do produtor musical do álbum, André Sperling, a sombria Vlad e o jazz rock Amor Vamp, com solo de saxofone do Milton Guedes.
A trilha internacional vendeu 251 mil cópias. E é curioso porque com essa capa tão linda com a Luciana Vendramini, aliás, uma coisa curiosa, quando o disco saiu, eu me lembro que a Luciana Vendramini estava fora da novela. Por algum motivo ela ficou 30, 40 capítulos fora e foi curioso o disco sair quando a personagem não estava. Mas enfim, é uma bela capa e eu sempre me perguntei por que esse disco não vendeu mais. Mas talvez seja porque ele não trazia grandes hits para as rádios. 3 foram os sucessos de Vamp Internacional. O primeiro, It Ain't Over Till It's Over, um baladão meio funk, meio soul do Lenny Kravitz, que na novela serviu de tema ao namoro jovem do João, personagem do Pedro Vasconcelos, filho marinheiro do Capitão Jonas, com a Esmeralda, que era uma linda acrobata que trabalhava no circo do Palhaço Simão. O soft rock Wicked Game, de longe a música mais conhecida do ator e cantor Chris Isaak, que na novela foi o tema do Gerald, papel do Guilherme Leme, que era um vampirão empresário da Natasha, com a Scarlett, papel da Belle Kutner, que era a tímida, doce e intelectual filha da Carmen Maura. Inclusive o Gerald vampiriza a Scarlett a certa altura para que ela possa ficar com ele. E I Remember You, gravada em 1989 pela banda de hard rock Skid Row e que só se tornou sucesso no Brasil 2 anos depois ao se tornar aqui o tema da vampira Natasha. Conta pra mim, você também tinha um pôster do Sebastian Bach no seu quarto, né? Não Bach do século 17, pelo amor de Deus, estou falando do Sebastian Bach do Skid Row. Temos ainda a gravação muito pungente que a Cher fez para Love Hurts. Foi uma canção lançada em 1960 pela dupla de country rock Everly Brothers. Essa música fez muito sucesso 16 anos mais tarde com a banda de rock escocesa Nazaré, e essa versão gravada pela Cher fez algum sucesso no Brasil, e apenas no Brasil, ao servir de tema para o Lipe, que ficava dividido entre o amor da vampira Natasha e o amor da Lena, papel da Daniela Camargo, que era a doce filha da Carmen Maura, e oferecia ao Lipe uma opção de vida mais calma, mais tranquila, sem aquela zoeira de vampiragem. Tanto que no final, quando o Vlad é definitivamente destruído pelo Capitão Jonas e a Natasha decide seguir a vida com a sua carreira internacional, ela deixa o filho que teve com o Lipe para que o Lipe criasse com a Lena. Só eu fiquei chateado da Natasha e do Lipe não ficarem juntos no final, que eu fiquei malzão. Para o Capitão Jonas e também para os takes gerais ali da Armação dos Anjos, foi escolhido um clássico do jazz, What a Wonderful World, canção que o Louis Armstrong gravou em 1967 e que voltou às paradas 21 anos mais tarde ao ser o tema do filme Bom Dia Vietnã. Era uma música que continha uma letra esperançosa e otimista a respeito do futuro. Era meio que um contraponto a Sympathy for the Devil, que a Claudio Hanna cantava. Ela meio que nos antecipava que, olha gente, calma, no final dessa novela o mal não vai vencer. 2 canções reforçam o ambiente solar, jovial e natural da novela. Will of the Wind, cantiga do Kenny Loggins, que ilustrava os romances juvenis da história, e One Inch of Heaven, da banda de rock progressivo escocesa The Silencers. Essa música embalou a redenção do Jurandir, sobretudo por amor a Marina, papel da Vera Zimmerman. Para a Jade, o tema era a muito dançante Boy, Why You Wanna Make Me Blue, que se tornou muito famosa graças ao comercial do refrigerante Coca-Cola. Tanto que quando eu vi a música na novela pela primeira vez, eu pensei, mas, gente, a música da Coca-Cola. Foi o primeiro hit da Débora Blando, cantora ítalo-brasileira que se tornou presença frequente nas trilhas de novela e nas paradas ao longo da década de 90. Outros temas dançantes são Another Night, do cantor e produtor porto-riquenho de funk melody Tony Garcia, e Let the Beat Hit Them, da banda Lisa Lisa and the Cool Jam, que se desfaria aquele ano. E temos, por fim, 4 registros nacionais. A instrumental Tenderness, do Mário Lúcio de Freitas, que aqui assina como Robert Thames. A romântica If You Heard Me Now, com Daniel Stefan.
Again, hit de 1985 da cantora suíça de New Wave do piano e aqui no registro de Mark Clayton, era o tema do difícil relacionamento entre o Ivan e a Sylvia. Contudo, o Antônio Calmon estava achando aquele núcleo muito pesado em relação ao resto da novela e ele decidiu tirar o Ivan e a Sylvia da história com um incêndio causado pelo Vlad. Então, mortos Ivan e Sylvia, Again passou a sonorizar as cenas do Vlad com a Natasha. E por fim temos The Lady is a Vamp, gravada pela banda brasileira de blues The Black or White, com participação do bluseiro norte-americano J.J. Jackson. Notem no título a paródia ao clássico do jazz The Lady is a Tramp, composto na década de 30 para o musical da Broadway Babes in Arms. Na novela, The Lady is a Vamp foi o tema da vilã cômica Mari Matoso, papel da Patrícia Travassos. Ela era uma vampira que se unia ao Vlad contra o Capitão Jonas, que era o cunhado dela por quem ela havia sido apaixonada a vida toda. Lá pelas tantas, a desafinadíssima Mari Matoso obriga os habitantes da Armação dos Anjos a ouvi-la cantando pelos alto-falantes da cidade uma guarânia paraguaia da década de 50, Recuerdos de Ipacaraí, valendo-se do fato de seu marido, o cafona milionário Matoso, papel do Otávio Augusto, ser o dono da rádio municipal. Exaustos da tortura imposta à população, o Capitão Jonas e o Palhaço Simão se unem e cortam o sinal da rádio de Matoso, colocando no lugar a Rádio Corsário. Saem os trinados de Mari Matoso e entra no lugar Fun 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 dos Beach Boys, o que leva a população a dançar feliz e aliviada pelas ruas da cidade. Valendo-se deste entrecho, a Som Livre lançou este álbum da Rádio Corsário, com as músicas que tocavam na rádio da novela e embalavam a galera jovem, a começar por dois hits da célebre banda de surf rock The Beach Boys, a animada Fun Fun Fun, de 1964, e a romântica Surfer Girl, de 1963. A nostalgia dançante continua com Diana, primeiro sucesso do Paul Anka, no final da década de 50, The Banana Boat Song, o maior sucesso do rei do calypso Harry Belafonte, gravado em 1956, e dois sucessos do Neil Sedaka, The Diary, de 1958, e Breaking Up is Hard to Do, de 1962, tema também de Estúpido Cupido. Aliás, Diana e Banana Boat Song também fizeram parte da trilha da novela Escalada. Misturada a essas faixas nostálgicas, o rock nacional contemporâneo aparece com Não Vou Ficar, música que o Tim Maia compôs para o Roberto Carlos e ambos gravaram em 1970, aqui na gravação do Kid Abelha, Encolerado, composto e gravado por Supla e Roger, da banda Ultraje a Rigor, Já Não Sei, na voz rascante da Vera Negri, que mais tarde vai se tornar cantora gospel, Daqui Pra Frente, com a banda gaúcha TNT, e o rap rock Doidão, com a banda paulista Magrelos, que fazia sucesso na MTV naquele período. A banda Brigitte compôs e gravou para a novela a música Sacana, que era o tema do Matoso. E essa música teve alguma repercussão porque o personagem fez muito sucesso. E duas músicas possuíam títulos que faziam link com a trama vampiresca da novela. O Inferno é Fogo, canção do Lobão que contou com uma participação afetiva de Nelson Gonçalves, e um clássico da Jovem Guarda, Quero que Vá Tudo para o Inferno. Essa música foi composta por Roberto e Erasmo Carlos em 1965 e foi regravada pela Cláudio Hanna para as cenas em que a Natasha canta essa música. Curiosamente, a menção ao inferno fez com que o Roberto Carlos nunca mais cantasse essa música. Aliás, uma outra música que foi gravada para Cláudio Hanna para a novela foi Don't Let the Sun Go Down on Me, música do Elton John, que na época estava fazendo sucesso com o George Michael. Mas essa gravação não está em nenhuma das trilhas da novela. E uma última curiosidade sobre essa trilha. Vocês lembram da música Sadness, do Enigma, que toca no primeiro capítulo de Vamp, quando a Natasha se apresenta ali em Veneza? Pois bem, os direitos já estavam conquistados para que a música pudesse entrar na trilha internacional.
Ocorre que o disco internacional de O Dono do Mundo, que foi lançado alguns meses antes da trilha internacional de Vamp, estava com uma lacuna. Não foi possível conseguir os direitos de uma determinada música e o disco estava ali com aquele buraco. Foi então que a Som Livre puxou Sadness, que já estava reservada para a Vamp, já estava com o direito liberado, puxaram Sadness e preencheram o buraco ali em O Dono do Mundo, e Sadness foi para uma novela que não tocava música, porque Sadness pertencia à Vamp. Até hoje a gente ouve a música e associa a Vamp, mas foi isso que aconteceu. E você, era fã da novela, teve o álbum de figurinhas, viu a peça recentemente em cartaz? Como Vamp marcou sua vida? Como essas músicas marcaram a sua vida? Eu me lembro que quando eu reunia meus colegas em casa para a gente fazer trabalho em grupo, a gente ficava ouvindo o disco nacional de Vamp. E sempre tinha aquela hora do desabafinho, a amiguinha que estava apaixonada pelo coleguinha da outra classe, que nem dava bola para ela, aí ela ouvia Patinho Feio e chorava. Tinha muito disso. Qual é a sua história com essa novela, com essa trilha? Conta pra mim. Beijão!